Bom dia, Elisandra Riguer por aqui, hoje dia 12 de agosto, nosso segundo dia. Continuamos com essa jornada onde falamos sobre a aliança com Deus, quando nós decidimos firmar a nossa casa e o nosso coração em algo que é muito poderoso, na presença, fazer uma aliança com aquele que é o único que pode nos auxiliar. Ontem nós falamos da entrega, de abrir a porta da nossa casa para Jesus entrar, e hoje nós vamos dar o próximo passo, que é aprender a ouvir e a discernir a voz de Deus. Porque uma coisa é você fazer uma aliança com Ele, outra coisa é você não ouvi-lo. Então nós precisamos buscar a presença dEle. Nós precisamos ouvir e entender que a voz dEle está falando ao nosso coração. É o Deus da lei que nós falamos ontem. É aquele que está falando, é aquele que está querendo que nós ouçamos a sua voz. Mas muitas vezes nós vivemos numa correria, ouvimos tantas vozes, ouvimos as vozes do mundo, as vozes da ansiedade, da confusão, e realmente não conseguimos identificar a voz suave e poderosa do nosso Pai. Mas a Bíblia nos diz que isso é possível e é até necessário. Para quê, Elisandra? Para que possamos permanecer firmes na aliança que nós um dia decidimos fazer com Ele. Então nós vamos meditar hoje lá em Hebreus 3,15, que diz assim: se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram os seus antepassados quando se revoltaram contra Ele. Em outras traduções está escrito assim: se hoje ouvires a voz do seu Deus, não endureça o vosso coração. E também lá no Salmo 46:10 traz uma direção de como ouvir a voz do Senhor. Lá no Salmo 46:10, na primeira parte, diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esses textos nos convidam a um silêncio, e esse silêncio é totalmente intencional. Nós precisamos ter uma escuta profunda e aberta para que o Senhor possa falar ao nosso coração. Mas o que significa exatamente ouvir a voz de Deus? A voz de Deus é muito mais do que ouvir palavras externas gritadas, mas é perceber a sua direção, a sua vontade, a paz que excede todo entendimento. O Senhor nos toca, nós podemos senti-lo. Muitas vezes eu sonho com Deus e falo, não ouvi a voz dele, mas eu sentia no meu íntimo que ele me dizia isso. E muitas vezes eu já ouvi a voz do Senhor e sei que é Ele que falou naquele momento. Por quê? Porque quando nós temos intimidade com alguém, nós reconhecemos a sua fala, nós reconhecemos a sua voz, mesmo que em meio à dificuldade, à dúvida, ao caos, à pressão que nós temos na nossa vida cotidiana. E para isso nós precisamos cultivar essa intimidade com Ele. Nós precisamos buscar um tempo de qualidade para estarmos na sua presença, meditando na sua palavra, orando com o coração aberto, dizendo: Deus, fala comigo. Deus, eu parei tudo e eu preciso ouvir a sua voz. Mas como fazer isso no nosso dia a dia, com toda essa correria que nós vivemos? Eu quero deixar para vocês 4 direções para que você comece hoje a cumprir a aliança que você fez com Ele. Então, primeira coisa, reserve um momento para o silêncio, para a oração. Mesmo que no início sejam 3 minutos, 5 minutos, silencie as vozes externas e as vozes internas também. Porque muitas vezes nós estamos tão cheios que a nossa própria voz interna nos incomoda. Segundo, leia e medite na Bíblia. Por exemplo, o Salmo 46:10 que nós lemos hoje nos lembra: aquietai-vos. Então, aprenda a ouvir. Pare, ouça. Não apenas fale, porque muitas vezes nós achamos que a nossa oração é fazer um Pai Nosso, é falar o que nós estamos precisando e tchau. Não, queridos. Nós precisamos parar e ouvir o Senhor.
E isso a gente faz quando nós meditamos na Escritura, porque toda a Escritura foi inspirada por Deus. Então, quando nós estamos lendo a Escritura, Ele está falando ao nosso coração. Nós somos filhos e Ele está falando diretamente a nós. Terceiro, tem algo que nós precisamos pedir, é discernimento. Tem pessoas que dizem que o único livro que nós lemos e temos a presença do autor é a Bíblia. E é uma grande realidade, porque quando nós abrimos a Bíblia, o Espírito Santo está conosco e Ele nos dá discernimento. Mas nós precisamos pedir: Senhor, me dê discernimento, me ajude a identificar o que vem de Ti e o que são distrações que não vêm de Ti. Abre o meu coração, abre os meus olhos espirituais, abre os meus ouvidos para que eu tenha discernimento daquilo que eu preciso para a minha vida. E quarto, observe o seu coração encher de paz. A voz de Deus, ela traz paz, ela traz encorajamento, mesmo em meio às dificuldades. Queridos, nós podemos estar passando pelo temporal que for. Se você parar, aquietar, receber uma palavra do Senhor, você vai receber paz, você vai receber quietude, você vai receber encorajamento para enfrentar aquilo que você precisa enfrentar. Então, pegue esses 4 passos e faça. Busque a presença, tire 5 minutos. Depois você vai começar a ter intimidade com Ele, ouvir a voz dEle, e você vai querer ficar cada vez mais próximo daquele que te criou, daquele que te chama de filho, daquele que recolhe todas as tuas lágrimas. Vamos orar, queridos. Senhor Deus, nosso Pai, nós colocamos hoje diante de Ti o nosso coração aberto e eu quero te pedir, Espírito Santo, abre os nossos corações, abre os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais, tira de nós toda confusão, toda ansiedade, todo barulho que impede a nossa escuta. Espírito Santo, ilumina a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos discernir a voz do Pai e não sermos enganados por Satanás, Senhor. Ensina-nos, Pai, a aquietar a nossa alma, a reconhecer o Teu chamado, a seguir a Tua direção com coragem, com fé, com ousadia e com intrepidez. Pai, nós temos uma aliança contigo e hoje queremos firmar uma aliança para ser fortalecida pelo Teu falar, pelo Teu agir em nossas vidas. Abre os olhos espirituais, Pai, para que nós possamos ver e ouvir, e o coração para Te obedecer. Nós declaramos, Senhor, que somos sensíveis à Tua voz, guiados pelo Teu amor e pela Tua verdade. Em nome do Senhor Jesus, nós Te pedimos e nós Te entregamos. Amém. E hoje eu não quero terminar com um amém, mas eu quero terminar com um desafio. Reserve 5 minutos do seu dia para esse silêncio intencional. Procure um lugar tranquilo, desliga o celular, feche os olhos e diga no seu coração: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, fala comigo. Depois você lê o Salmo 46 ou antes, não tem problema, e medita nele. Anote o que o Senhor falar com você, compartilhe, que me chama no particular, ou com alguém que está caminhando com você nessa aliança, mas compartilhe o que o Senhor tem falado para você. E lembre de algo: a voz de Deus é como um farol. Ela guia a nossa aliança para águas seguras. Confie e Ele te dará descanso.